3h40, de volta aqui com o Estúdio CBN para falar um pouco de comportamento, de boas relações ou não. Vamos falar sobre as relações dos casais, porque saíram os dados a respeito dos casamentos e também dos divórcios. E o cenário tá instável, viu, Marco Guarizo? Tá instável, é? É. Tá tendo muito casamento, mas também está tendo muito divórcio. É, gente. Em compensação, os casais estão tendo menos filhos, porque imagina, né, para o casal que separa depois, filho nunca vai ser um problema, mas não vou usar essa palavra para não ser cancelado, Sandra, mas depois é muito difícil para a criança também ver os pais separados, né? Mas por outro lado, eles estão vivendo mais, né? Isso. E aí também fica sem ter ali aquela companhia, né? Ou mesmo isso, né? De ter alguém até para cuidar. Exato. A gente tem os dados certinhos aí, vai. Sim, Campinas, Hortolândia e Indaiatuba registraram um aumento nos divórcios entre 2021 e 2022. E o número de casamentos registrados nos 3 municípios cresceu 16%. Considerando as cidades com população menor, por exemplo, Louveira, ela lidera, viu, com alta de 65% em divórcios também nesse período aí que você falou. Depois vem Montemor, 41%, Valinhos, 39%, Pinhalzinho, também 35% de divórcios. Vamos tentar entender? Nós estamos ao vivo no Estúdio CBN com a Amana Assunção, que é psicóloga e terapeuta. Amana, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Sandra, boa tarde, Guarizo, muito obrigada pelo convite. Bom, como que a gente consegue entender? Primeiro, não sei se dá para fazer um paralelo pelo número de casamentos com o número de divórcios, né? Porque afinal de contas, a população está sempre crescendo, mas os casamentos estão durando menos mesmo, Amana? Sim, as estatísticas apontam que teve uma redução em 10 anos, de uma média de 16 anos de casados para 13 anos. E ainda é um tempo longo, né? De ver casais ficando menos tempo juntos. E dá para justificar o que está acontecendo nessas relações? Olha, tem uma série de coisas que influenciam, né? É comum entre os casais, isso é de longa data, que aconteça uma baixa da sexualidade, da atração, um desgaste, né, da relação, talvez uma falta de cuidado com a relação, que leva a esse desgaste ao longo do tempo. E isso normalmente culmina numa separação ou numa traição, que por consequência vira uma separação. Eu acho que o que a gente tem também é uma sociedade que tem olhado de uma maneira diferente para a separação, né? Antes, o sucesso da vida era permanecer casado até o fim. Hoje as pessoas têm a busca pela felicidade, essa liberdade de poder viver sozinho, de poder recomeçar o amor, que faça com que talvez o investimento, a dedicação para superar a dificuldade seja menor. Mas, ao mesmo tempo, também tem aquela questão do individualismo, né? De valorizar também os próprios sentimentos e não considerar o do outro. Sim, existe isso, existe a teoria do Bauman, né? Do nosso tempo líquido, afetos líquidos, então tem muita coisa disponível, todo mundo circula, dificuldade de estabelecer o vínculo. Aí tem uma série de fatores, né? Esse individualismo, inclusive, aparece no que a gente vê de mulheres que adoecem ou que têm filhos adoecidos e os pais, os maridos deixam lá para, né, buscar a sua vida e não lidar com a dificuldade do que está acontecendo. Existe também o movimento de independência das mulheres da relação, que faz com que elas se posicionem mais frente àquilo que não as faz bem, né? Frente à dominação.
Tem bastante coisa envolvida. Amanda, já tem também uma modalidade nova de relacionamentos que é o famoso test drive, né? Às vezes os casais vivem juntos antes de oficializarem o casamento. Será que isso aí também tem alguma influência nesses dados estatísticos? Porque se a gente está falando de casamento, está falando de papel passado, né? Para ter o divórcio depois, né? Será que essa modalidade também faz com que existam mais casamentos ou não? Mais casamentos oficializados no É, porque papel? eles vivem juntos e aí vem se dá certo ou não, né? Para resolverem casar, né? Sim, acho que existe um número de pessoas que tem essa experiência e depois escolhe o casamento, mas eu não sei se isso influencia no aumento de casamentos, porque também se desfaz, mesmo sendo esse test drive de relação, né? Talvez aí só pela escolha, né? E ainda pensando nessa escolha, né, da vivência, também em relação a divórcios, tem a questão de ter ou não filho, né? Às vezes cria-se uma expectativa, ou o casal, antes de oficializar, de repente não tem esse interesse, mas ao longo, né, da relação, uma das partes deseja ter e a outra não. Isso gera um conflito. Gera. Hoje em dia, muitas escolhas influenciam o quanto o casal quer ou não ficar junto, né? Vão se mudando os fatores que façam com que as pessoas se unam. Antes, focava-se mais no sentimento, na emoção, no se é uma pessoa boa. Hoje, a lista de critérios para a escolha de uma relação é maior. Tem que ter afinidade política, afinidade de ensino, o humor, se viaja, se não viaja, tem um monte de coisas que as pessoas usam como critério. Entre elas, o ter filhos, quantos filhos ter, como criá-los, mas a gente tem uma tendência a cada vez menos ter grande número de filhos na nossa sociedade, né? O que influencia também no envelhecimento da população. É isso, mas a pergunta que eu queria fazer é essa: o número de filhos caiu, mas o de divórcios aumentou. Mas mesmo para quem tem, que é outro clichê também, né? A questão de filho segurar casamento ou não. Perguntando para psicóloga, para terapeuta, o filho segura o casamento? Muda a relação entre as duas pessoas, Amanda? Olha, um filho, para quem é comprometido com a criação do filho, vai trazer uma reflexão maior na hora de tomar a decisão de separar ou não. Por pensar no bem-estar do filho, pelo desejo de convívio, por todas as consequências doloridas de uma separação para a família. No entanto, ter um filho para segurar a relação, estamos em crise, vamos ter um filho, é uma falácia. Porque o filho exige dedicação. O casal tem que estar bem para dar conta da dedicação, da demanda, que é criar uma criança. Então, se o casal já não estar bem, ter um filho para segurar a relação é furada. E não tem regra, né, do que é certo ou errado nas relações também. Cada vez mais a gente vê isso, né, Sandra? Eu estava vendo, inclusive, hoje mesmo, ou ontem, que aumentou o número de casamento homoafetivo. Sim. É mais do que os héteros, né? E a gente tem aí outra diversidade de relacionamento aberto, semi-aberto, poliamor. As pessoas estão se dispondo a propostas diferentes, né? Tem mulheres escolhendo por relação homoafetiva na maturidade. O mundo está aberto para diversas possibilidades. Amanda Assunção, muito obrigada por nos ajudar a refletir um pouco mais sobre essas relações e o quanto elas impactam, né, na nossa vida, no nosso crescimento, no amadurecimento também. Isso. Só se eu puder deixar uma mensagem final, Sim. Em especial para quem escolhe cuidar da relação monogâmica, né? Porque a gente falou aqui fatores que fazem com que ela possa se quebrar. Então, o que possa fazer com que ela se mantenha é ter esse olhar cuidadoso, é se reinventar, é renovar, é trazer esse respiro
Porque isso vai também você não ficar num relacionamento infeliz, insatisfatório, mas mudar também de uma hora para outra, uma hora você vai ter outra dificuldade, corre o risco de cair no tédio também. Então, para quem faz essa escolha, cuide da sua relação. Obrigada, Amana, pela participação. Obrigada. E até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado. Olha, ia ter um monte de pergunta para fazer aqui ainda, viu, Sandra? Mas vamos pro intervalo, são 3h50. O Estúdio CBN volta com dicas culturais daqui a pouquinho.